Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Através deste vídeo, nós vamos te dar alguns elementos para que você possa identificar e possa saber quais são as características de uma seita. No final deste vídeo, você vai saber qual é a maior seita do mundo. Fica conosco e veja as principais características de uma seita. Muito bem, então agora nós vamos te dar alguns elementos para que você possa saber como funciona uma seita, como ela pensa e como ela quer manipular os seus membros. A seita, ela trabalha com o controle. Basicamente, ela quer o controle da mente do seu membro. Ela quer controlar a mente dele, que é lógico, também tem o controle pessoal e tal, mas o fundamental, o que ela mais quer é sequestrar a mente do seu membro. Então nós vamos dar aqui algumas características e você vai ficar sabendo através dessas características. No final do vídeo você vai saber quais são as seitas que existem no mundo. Você pode fazer aquela tabela que a gente faz uma tabela. Numa coluna você coloca o nome das igrejas que você quer identificar, né, em cada linha. E nas colunas da direita você vai colocando essas características. Então você vai falar, poxa, uma seita ela tem isto, tem aquilo, tem tal, vai colocando nessas colunas. E aí na linha você vai colocando as igrejas. Na coluna da esquerda você coloca a igreja que você quer saber se é ou não uma seita. E então você vai saber se aquela igreja é uma seita ou não. Então, vamos lá. Como nós já dissemos aqui, basicamente a seita ela quer o controle mental do seu membro. Então, nós vamos passar aqui algumas características. A seita ela geralmente trabalha com, vamos dizer assim, uma forte massagem no ego do seu membro, né? Fala, não, aqui você pertence a um grupo especial, fica conosco, esse grupo aqui é um grupo seleto. Se bem que isso aqui não é só de uma seita. Qualquer igreja, por si só, ela vai se considerar um grupo, vamos dizer assim, um grupo privilegiado. Mas só que numa seita, eles inflamam isso. Ele, como eu disse agora há pouco, faz uma massagem no ego daquele membro que ele se sente muito orgulhoso de participar daquele grupo. E aí, depois de massagear o ego do seu membro, dizendo que ele é um privilegiado, faz parte de um grupo seleto e tal, vem uma outra parte. Ela diz assim que fora daquele grupo não há salvação. A pessoa só pode ir para o céu se ela pertencer àquela igreja, àquele grupo. Se a pessoa pertencer a algum outro grupo, mesmo que seja pai, mãe, sinto muito, lamentamos, não, ele não vai para o céu. Só pode ir para o céu se vier para cá, porque só há salvação aqui dentro, só se estiver conosco, tá? Então, na seita não há salvação fora dela. A pessoa só consegue ir para o céu se participar dela. Essa é uma característica de uma seita. Se uma religião está falando, olha, você só pode ir para o céu se você pertencer a essa igreja aqui. Se você for de uma outra, for de A, B ou C, você não vai para o céu. Não existe salvação fora daqui. Fica esperto. Então, depois disso aí vem uma outra característica. A seita trabalha muito com medo. Com o medo da pessoa, olha, se você sair daqui, você vai perder a salvação. Se você sair daqui, você vai direto para o inferno. Você pode até ir ali, acolá e tal, mas você vai direto para o inferno. Então, ela trabalha com medo, né? Igual existem algumas aí que o líder fala assim, ó, se você sair daqui, ou se você não fizer isso, aquilo, eu vou tirar as bênçãos de Deus sobre você. Vou tirar as bênçãos de Deus
sobre você. E aí você vai ser um amaldiçoado. Pô, esse cara é cristão? Esse pastor é um cristão? Pô, que é isso? Muito bem. Então, outra característica da seita, de uma seita, é que ela aliena a pessoa. Ela sequestra a pessoa. Então, se fosse possível, ela colocaria o membro dentro de uma bolha para que ele não tenha nenhum contato com o mundo externo. Então, a pessoa não pode fazer faculdade. Se fizer faculdade, ela tem que estar ali em cima, tem que estar sendo vigiada. A pessoa não pode trabalhar. Isso é, se não tiver condições, né? Mas, se possível, a pessoa nem deve trabalhar. Ela teria que trabalhar na própria igreja, fazendo uma atividade como obreiro, sei lá, né? Mas não trabalhar para fora, trabalhar só na igreja. Mas às vezes não é possível, a pessoa tem que ter um contato com o mundo lá fora. Mas de alguma maneira ela quer controlar essa, esse contato pessoal, esse controle, ela quer controlar a pessoa para não ter contato com terceiros, para não ser, eles dizem assim, para não ser contaminado, né? Mas é mentira, para não cair em si, não cair na real e ver que está participando de uma seita. Então, nesse contexto aí de controle pessoal, vamos supor que a pessoa é desligada ou a pessoa saiu daquele grupo. Ela perde contato com os amigos, mesmo que seja parente, pai, filho, mãe, né, filha, eles não podem ter contato. Contato só o essencial e olha lá. Entendeu? Não pode, não pode. Por quê? Porque se a pessoa, eles falam para não se contaminar, né, e tal, mas se a pessoa tiver contato, ela pode ser influenciada. É controle pessoal total. Outra característica também de uma seita é que ela aliena a consciência. Aqui está a principal característica de uma seita. Ela sequestra a mente da pessoa, ela faz uma lavagem cerebral. E esse sequestro, essa alienação, ela para ser mantida, a pessoa não pode ter contato com TV, com internet, com YouTube, imagina. A pessoa não pode ler jornal, não pode fazer faculdade, não pode ler livros externos, só livro ali da própria organização. Então, a alienação da consciência é, assim, não vou dizer total, mas se fosse possível, eles queriam ter o controle mental 100%. Então, eles fazem esse bloqueio para blindar a pessoa, para não ter contato intelectual, para não ser, como eles falam, para não ser contaminados. A outra principal característica decorrente dessa última que nós falamos, é que a seita ela cala a consciência da pessoa. A pessoa não tem razão, a pessoa não fala, a pessoa não tem opinião própria. Entendeu? Quem vai determinar o que ela deve pensar ou não, falar ou não, é o líder da seita. E esse líder, às vezes, pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas também. Entendeu? A direção, por exemplo, tem alguma questão de foro íntimo, ele pode decidir por A ou B. Ele não vai decidir por A ou B, ele vai decidir pelo que o líder falar. Não vai, todo mundo vai ter que decidir por B. Não, com relação a essa questão aqui, todo mundo aqui pensa como A. Entendeu? Ele não tem poder de decisão. Igual, por exemplo, na igreja adventista, não estou falando que a igreja adventista é uma seita, mas olha só, uma comparação. Na igreja adventista, até um tempo atrás aí, as eleições eram feitas pelo dia do mês, né? Então, se caísse num sábado, era aquele dia, né? Eu acho que era dia 15 de novembro, não sei. Então, se caísse no sábado a eleição, então aquele dia tinha votação.
Então, e já caiu no sábado. E se a igreja adventista fosse uma seita, isso é uma questão de foro íntimo. Então, o presidente da igreja adventista, ele falaria assim: olha, pessoal, no dia tal vai ter eleição, ninguém vota. Ou então ele fala: podem votar. Seria isso. Mas não. A igreja funcionava assim: olha, isso é uma questão de foro íntimo, cada um vota, cada um age como quiser. Quem quiser ir lá e votar, vota. Quem não quiser, não vota. É uma questão de foro íntimo. Então, isso é liberdade de escolha, né? Já se fosse uma seita, não. Ele já diria assim: olha, ninguém pode votar. Ou todos podem votar. Entendeu? Então, uma seita funciona assim: a pessoa não tem capacidade de decisão. Quem decide é o grupo de pessoas ou o líder, né? E agora, o ponto, uma das últimas características que nós elencamos aqui é que a seita, ela rejeita a Bíblia, ela não suporta a Bíblia. Se os membros forem ler a Bíblia, eles vão ver que eles estão no lugar errado. Então, a Bíblia, para eles, é só uma maneira de chamar a atenção. Aí você vai para lá, a Bíblia e tal. Mas aí, quando você vai lá, eles apresentam um livrinho qualquer. Isso aqui, a Bíblia, você precisa de alguma coisa para entender a Bíblia. Você não pode ir direto lá na Bíblia que você não vai entender. Então você vai ter que ler isso aqui. Aí faz um livrinho lá de interpretação da Bíblia. E a pessoa nunca lê a Bíblia, só fica lendo aquele livro deles. Ou então, algumas outras fazem a própria Bíblia deles. Vai lá, tira um monte de coisa que vai falar, né? Vai entrar em contradição com eles. Tira essas partes e coloca de uma maneira que fica de acordo com a doutrina deles. Entendeu? Então eles adulteram a Bíblia. Não, você pode ler a Bíblia sim, mas tem que ser essa Bíblia nossa, porque aí eles vão dar aquele motivo: não, essa Bíblia ela tem a interpretação mais pura, mais correta que existe. As outras foram adulteradas, tal, mas essa aqui não, essa aqui é pura. Essa versão é a versão que foi inspirada por fulano de tal. Entendeu? Então a seita, ela rejeita a Bíblia porque ela não suporta a Bíblia. Se os seus membros forem ler a Bíblia, eles vão ver que eles estão no lugar errado. E a última característica que nós elencamos aqui é que a seita, ela não suporta Jesus. Ela rejeita Jesus. Não tem como Jesus entrar lá, não tem como Jesus participar de lá. Então, elas até se dizem cristãs. É cristã, já viu? Até uma contradição, seita cristã, já se viu uma coisa dessa. Mas a maioria das seitas são cristãs mesmo, né? Quer dizer, dizem cristãs. Então Jesus está lá só na fachada mesmo, tá? Mas ele não manda nada, não regula nada. Ele está ali só como um figurante, tá? E tem outras assim, que tem algumas que só falam Jesus, tá, mas não, ele não é Deus, não. Não, Jesus é mas tão importante que você não tem como chegar a ele. É preciso você ir por um outro caminho antes, porque ele está tão distante de nós, tão longe, não tem como. Você não é puro, você não tem a dignidade de chegar nele. Sendo que Jesus se fez homem exatamente para isso, para ser acessível ao homem, para Deus ser acessível ao homem, né? Então a seita, ela não suporta Jesus, ela rejeita Jesus de qualquer maneira. Jesus está ali, ou ele está morto, ou ele não é Deus, ou ele só é um profeta, você entendeu? Mas ele não é o Jesus Cristo da Bíblia que a gente conhece, que é o nosso Salvador, o nosso protetor, o nosso irmão mais velho, o Deus forte, maravilhoso. Então, essas são algumas características que você já tem aqui para você saber identificar
se alguma igreja é uma seita ou não. E a seita que nós demos aqui, esse conceito de seita, foi naquele sentido pejorativo, tá? Não é naquele sentido sectário, né? De separação, não. É no sentido pejorativo mesmo, daquele lá do reverendo Lua lá, quando eu era criança, falou, deu uma seita aí é nesse sentido, tá? Então, essas são algumas características. Claro que existem outras, mas só com essas aí já dá para você perceber se uma igreja é ou não uma seita. Então, se a tua igreja já tem pelo menos duas características dessas aqui, meu amigo, toma cuidado, tá? Então, para você saber se é uma seita, faz aquilo que nós já dissemos antes. Faz uma tabela, numa coluna, na coluna da esquerda, você vai colocar o nome delas e vai correr a linha, né? Cada linha você coloca o nome da igreja que você quer saber. E nas colunas da direita você vai colocando essas características. Uma seita, ela aliena a pessoa, ela aliena a consciência, ela rejeita a Bíblia, ela rejeita Jesus, ou ela tem uma Bíblia própria dela lá, ou ela não lê a Bíblia diretamente, ela lê um outro livrinho primeiro e fala que a Bíblia não tem como ler, tem que ler o livrinho, então de maneira que ela desvia a pessoa da Bíblia e tal. Então, aí você vai indicando, igreja A, ela rejeita a Bíblia? Sim ou não? Né? Você vai marcando. Aí você vai saber se a igreja que você quer saber, que você está pesquisando, pode ser a tua ou uma outra, ela tem fortes indícios ou ela é uma seita realmente, tá? Então eu espero que com esse vídeo a gente possa ter colaborado contigo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.